Fala galera, hoje eu vou falar de uma das máquinas mais comentadas do momento. WMark X1. Será que é boa? Será que não é? Fica comigo nesse review. Esse review não vai ter frescura, não vai ter palavra difícil de um review super, mega, hiper técnico. Aqui você vai ter a verdade sobre quem usou a máquina WMark X1 durante um mês. Eu vou trazer alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dessa máquina aqui pra vocês. E eu quero convidar vocês pra gente começar abrindo essa máquina aqui, que cara, primeiro, WMark entende de encantamento de cliente. Vejam essa caixa, essa maleta. Vocês não estão entendendo. Eu vou abrir aqui, ó, junto com vocês, tá? Vocês estão vendo aí. Oh, muito bacana essa caixa. Tem dois ímãs aqui, ó. Vem com uma proteçãozinha. Cara, isso aqui me deixou encantado dessa máquina, olha só. Uma capa branca. E uma capa preta. E o modelo que eu tenho aqui, galera, é a Polar, que é esse verdinho água aqui. Sem brincadeira, vejam a belezura dessa máquina aqui. Vejam isso aqui. Que coisa mais linda. Eu confesso pra vocês que eu sempre fui cria da UOL, mas essa máquina aqui ganhou meu coração. Aqui ainda na primeira parte, nós também temos a base de carregamento. Tirando a base de carregamento, veio uma parada muito doida, hein? Os pentes dessa máquina aqui. Todos os pentes magnéticos. Mas o que me impressiona mais foi essa cor aqui. Vejam essa corzinha, que cor chamativa. Muitos vídeos que eu venho fazendo, a galera vem gostando muito da cor e me pedindo que máquina é essa, cara? Onde você compra esses pentes? Compra eles separados ou não? E eu já vou falar um pouquinho mais deles antes, eu vou te mostrar tudo que tem dentro desse kit. Vem também um pente tradicional da WMark, verde água também. Essa cor me ganhou, eu curto muito essa cor. Um pente de Clipper Overcomb no kit. Dois velcros que dificilmente a gente usa para segurar um topete, segurar um cabelo para cima. Manual de instruções. E aqui nessa caixinha, vamos ver? Nem abri essa caixinha ainda. Ó, veio o cabo de carregamento. O cabo de carregamento também verde água, ela carrega uma identidade visual única. Uma chavinha para manutenção. Uma escovinha. Um óleo específico para a máquina e também um kitzinho da plaquinha, aquelas paradas, sabe que fica barulhenta depois de um tempo? Quando você começa a usar e tal, ela fica meio barulhenta, vem um kitzinho junto para assim que ela começar a dar muito barulho, a gente trocar e conseguir ganhar mais tempo de vida útil de uma máquina silenciosa. Agora vamos pro review da máquina. Para começar, eu quero começar falando para vocês do peso dessa máquina aqui, tá? É algo que, se tiver um ponto negativo, talvez, é o peso. O peso dela é 304 gramas. Comparado com a Magic Clip, eu creio que ela deve ter umas 50 gramas, umas 20 gramas a mais do que a Magic Clip. Então ela é uma máquina um pouco mais pesada, mas vale a pena, hein? Compensa demais. O segundo ponto bem interessante que eu quero falar com você sobre essa máquina aqui é que ela promete até 10.000 RPM, que é um canhão. O motor dela é vetor, tá? O que é esse motor vetor? Você tem que pensar uma coisa. Sempre que falar que uma máquina tem um motor vetor, o que é? Imagina um carro automático quando você está em terceira marcha. Você começa a subir um morro e ele sente a necessidade de reduzir para a segunda marcha porque ele vai usar mais o motor. É exatamente isso que é o motor vetor. Quando você estiver cortando um cabelo, sabe que geralmente eu vou usar a referência da Magic Clip, aquela bordozinha, porque é a máquina que eu usei durante 4 anos. Quando você começa a cortar um cabelo muito grosso e ela engasga, ou ela muda o barulho, ou ela fica meio capenga, não consegue progredir, essa máquina aqui, quando começa a sentir a necessidade de uma rotação maior, ela aumenta, podendo chegar a 10.000 RPMs. Eu vi alguns vídeos de pessoas medindo os RPMs dela e chegou a 9.300 RPM. É um canhão essa máquina. Um outro negócio que me chamou muito a atenção nessa máquina aqui, ó, é a lâmina, tá? Eu quero que vocês vejam essa lâmina aqui, ó. Ela não é uma lâmina taper e também não é uma lâmina fade. Qual é a diferença de uma lâmina taper e uma lâmina fade? A lâmina taper é aquela lâmina que ela é um pouquinho mais grossa, às vezes fica mais fácil de fazer um degradê todo na zero, assim, usando mão livre, do que a lâmina fade, só que ela é mais grossa, então ela dá um acabamento menos fino do que a lâmina fade.
E essa lâmina aqui, ela não é nem fade nem taper. Ela é a lâmina Vapor, que é uma combinação perfeita, porque ela não é nenhum e nem o outro. Ela consegue achar um intermédio onde você consegue estar rendendo ainda muito mais no dia a dia, porque uma lâmina, às vezes, a gente acha que não interfere, mas sim, interfere muito no seu desempenho. A questão da bateria, duração de bateria dessa máquina aqui, ela dura em média 2 horas funcionando, ou seja, 2 horas trabalhando no dia a dia. Pra ser sincero com vocês, eu sempre uso ela, devolvo ela na minha base, eu nunca precisei ficar, eu nunca fiquei sem bateria com essa máquina aqui. Ou então, vou colocar ali especificamente para carregar. Não, eu uso ela, deixo na base, eu tenho máquina pro dia todo. E uma parada que me pegou demais é que a minha mão, olha só galera, minha mão é pequena. Vocês estão vendo, ó? A minha mão ela é bem pequenininha. E o que que acontece? Essa lâmina, essa máquina aqui, ela tem o design dela bem pequenininho, ó. Então o que que acontece? Ela encaixa bem certinho na minha mão. Eu sempre usei a Magic Clip, como eu tava falando pra vocês. Só que a Magic Clip ela é um pouco maior ainda. Essa aqui é muito compacta e essa questão do design pequenininho, da máquina compacta, me pegou demais. Então, pra ser bem breve, o que que eu mais curti nessa máquina aqui? Primeiro de tudo, custo-benefício. Porque não existe nenhuma máquina com esse valor aqui que entrega o mesmo que essa máquina. Hoje ela tá na média de R$600. Eu vou até deixar um link para vocês aqui na descrição desse vídeo aqui de um vendedor confiável, onde vocês podem estar confiando e comprando. Eu já tenho essa máquina no Brasil, então ficou muito mais fácil de adquirir ela de um comprador confiável. Mas a gente sabe que muitas pessoas ainda podem piratear. Então por isso que eu vou deixar o link confiável para você na descrição desse vídeo. A potência dela é o maior ponto positivo, digamos assim, porque ela não te deixa na mão nunca. Eu vou deixar um breve vídeo para vocês aqui, reproduzindo em sequência, para que vocês possam ver essa máquina funcionando no dia a dia em um cabelo bem grosso. E é isso aí, pessoal, como vocês acabaram de ver, quando você necessita do motor vetor, não tem problema nenhum, o corte fica bem limpo e essa máquina aqui mostra o principal diferencial dela, que é a potência. On to this present time, inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, applying to the forces above this life. Mais um dos pontos positivos é isso aqui, a belezura dessas capas extras que vem. Então você não tem uma máquina, principalmente se você é um criador de conteúdo talvez igual eu, você não tem uma máquina, você tem 3. Porque cada vez que você troca a capa, você consegue fazer vídeos, ou enfim, as pessoas olham para elas e vão ver máquinas diferentes. Essa base de carregamento me ganha. Sabe por quê? Porque eu gosto de uma bancada organizada e compacta. Conseguindo deixar essa máquina na base, conseguindo deixar a minha máquina de acabamento na base, a bancada fica a coisa mais linda. Então, esse conjunto de capas, a base, é algo que completa a máquina e transforma ela em algo ainda melhor. E também esse jogo de pentes. Pessoal, a questão de serem pentes magnéticos agiliza demais o teu dia a dia. Olha só, eu vou mostrar para vocês mais de perto. Isso aqui, ó. O que é os pentes magnéticos? Ó, você chega perto, ó, ela já puxa, ó. Tá vendo? Então você entra com a ponta da máquina, ó. Não precisa ficar esperando o clique, igual geralmente em outras máquinas, aquelas com os pentes de alumínio. Todos eles vieram com os pentes magnéticos, ó. O pente meia. Isso aqui pode ter sido problema em outros modelos de máquina, porque o pente meio é maior do que os meios convencionais da Wall, da Magic. O pente meio deles é exatamente igual. Um pente muito bom, já vem com os pentes especiais, pente meio e 1,5 também. Mas nem tudo é perfeito, né? Então vamos aos pontos negativos. O principal ponto negativo para mim é o peso. Por mais que ela seja uma máquina compacta, pequenininha, cabe muito bem na mão, o peso dela, colocando numa linha de produção de um dia a dia, pode ser que ela pese um pouquinho mais, mas de verdade é um problema, só que para mim ele é irrelevante em compensação ao valor que custa essa máquina, a tudo que ela entrega e a potência que ela é no dia a dia. E mais um ponto negativo, que eu diria que é uma observação, é que esse parafusinho aqui, ó, que é o parafusinho da alavanca, ele fica soltando, galera. Eu falei pra vocês que eu tô usando ela há um mês, e não que ela salta fora, mas ele vai afrouxando.
Creio eu que devido à grande rotação dessa máquina, falando sobre o barulho dela, ela não é uma máquina barulhenta, ela é um barulho bem macio, digamos assim. Se você manter ela sempre lubrificada, não vai ter problema. Mas esse parafusinho aqui, a cada uma semana, 2 semanas de uso, ele começa a afrouxar, o que dá um leve ruído, sabe? De uma polquinha solta, de uma ruelinha batendo. Então você vai precisar dar 2 voltinhas com uma chave Phillips e você vai firmar. Mas esse é o único ponto de fato negativo que eu vejo que, devido à alta rotação dessa máquina, ela pode estar afrouxando com o passar do tempo. E seria isso, pessoal. No geral, essa máquina aqui é uma máquina de ótimo custo-benefício. Não é super barulhenta como eles falam, o barulho dela é bem aceitável. Olha só. O barulho dela é bem macio, de verdade. Minhas Magic Clips fazem mais barulho que essa máquina aqui, não tem nem, quase nem metade da rotação que essa máquina aqui. A alavanca dela, ó, é uma alavanca muito boa, ó, vocês podem ver, ó, uma alavanca grande, um pouco mais robusta. Ela é uma sequência de 4 cliques, tem 5 estágios nesses cliques, mas somente 4 cliques. É uma máquina sensacional mesmo. Se você está começando, quer ter uma máquina sensacional desde o começo, eu recomendo a WMark X1. Se você é barbeiro já faz tempo, não desapega dos grandes nomes e grandes marcas. Tenha ela como uma máquina secundária na sua bancada, que eu aposto que com o tempo ela vai se transformar a sua máquina primária. Essa máquina aqui, ela entrega força, precisão nos cortes, acabamento digno de uma máquina de R$1.000 hoje em dia. Mais de R$1.000, as melhores do mercado. E é basicamente isso, pessoal. Retomando, eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem estar adquirindo essa máquina de um vendedor confiável. E eu quero saber de você. Qual máquina você está usando hoje? Se você já tem uma X1, você já viu uma X1 de perto, o que você acha? Qual é o modelo de máquina que você usa? Vamos trocar ideia, me manda aqui nos comentários. E qualquer dúvida que você tiver, ou que você precisar tirar comigo, você pode me chamar pelas outras redes sociais, que eu vou fazer questão de te ajudar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui, de curtir esse vídeo, para que o YouTube te entregue muito mais vídeos como esse aqui, e como vídeos de técnica de corte que a gente vai estar postando toda semana. Até mais, um abraço e nos vemos em breve.